Shalom, shalom, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Richard. Que o Eterno possa lhes abençoar a você e a toda a sua família, em nome de Yeshua. Bom, nós estamos em mais uma porção semanal da Torá, em mais uma paraxá da Torá, a paraxá Acharei Mot, que significa depois da morte. E eu quero analisar alguns pontos desse estudo, dessa porção da semana, bastante importantes, tratando sobre como devemos nos apresentar, nos portar diante de Deus. Por que a porção semanal da Torá ela veio com esse nome de Acharemot, após a morte ou depois da morte? Depois da morte de quem? A porção ela vai tratar um pouco mais sobre a trajetória, a história de Moshe, Moisés e Arão, e de forma geral também sobre a nação, o povo de Israel. E essa parte da história que vamos analisar, ela inicia após a morte dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles se apresentaram diante de Deus de forma inadequada, de uma forma que não deveriam, de qualquer maneira, sofreram as consequências pelos seus atos, pagando com a própria vida. E após isso, Arão ele recebe algumas orientações da parte de Deus através da vida de Moisés. E o que eu quero analisar com você através desse pequeno vídeo se encontra exatamente dentro dessas orientações as quais Deus deu para Arão através da vida de Moisés. A porção semanal da Torá ela se encontra no livro de Levítico, capítulo 16, a partir do verso 1. Levítico, capítulo 16, a partir do verso 1. E eu vou ler alguns versículos aqui e vou pontuar algumas coisas para trazer algumas informações para você dentro do que for lido. Que diz assim: Falou o Eterno a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante de Deus. Então disse o Eterno a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto entrará Arão no lugar santo com um novilho para a oferenda pelo erro e um carneiro para o sacrifício. Vestirá ele a túnica sagrada de linho e terá as calças de linho sobre a sua carne. E cingir-se-á com um cinto de linho e porá na cabeça o turbante de linho. Essas são as vestes sagradas. Por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferenda pelo erro e um carneiro para sacrifício. Depois Arão oferecerá o novilho da oferenda pelo erro, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Eterno, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Eterno e a outra por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Eterno e o oferecerá como oferenda pelo erro ou pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Eterno para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Arão apresentará o novilho da oferenda pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si pela sua casa, e imolará o novilho, que é a sua oferenda pelo erro. É muito interessante essa narrativa, porque nós vemos que, não só nesse ponto da história, mas em toda a história bíblica, em toda a escritura, nós vemos que há um modo muito específico, um modo
o qual nós devemos nos apresentar e nos portar diante de Deus. Não podemos nos achegar a Deus de qualquer maneira, não podemos falar com Ele de qualquer modo, não podemos nos apresentar a Ele de qualquer modo. E existem muitas pessoas que pensam que por causa da graça, Deus ele aceita qualquer coisa. Não se engane. Não fique iludido com essa questão da graça, pensando que você pode fazer o que quer agora, pensando que você pode se apresentar diante de Deus de qualquer maneira, que Ele vai te receber, que Ele vai te aceitar, porque não funciona dessa forma. Da mesma maneira, não se engane quando você ouvir alguém dizer que essa narrativa, o que está aqui dentro com relação a vestimentas sagradas, a sacrifício, que isso não é mais válido. É válido. Ainda hoje, o que está sendo narrado nesses versos que eu li agora para você ainda é válido, porém com algumas diferenças. Perceba que a narrativa ela fala sobre vestimenta sagrada, que era a vestimenta específica que o grande sacerdote deveria ter para entrar no Santo dos Santos e se apresentar diante de Deus. E fala sobre um corban. O que é um corban? Corban foi traduzido como sacrifício, mas não é exatamente sacrifício, porque sacrifício funciona quase que como uma troca. Eu faço e o Eterno ele me devolve, o Eterno me dá, me recompensa. Não é assim. Né? Então o que o povo fazia era um corban, oferecia uma oferta a Deus como culto, como adoração, também naquela época como expiação para os erros, para os pecados. De maneira alguma funcionava como troca, ok? Mas vamos usar a palavra sacrifício mesmo, para ficar mais fácil de compreender. Então fala sobre vestimenta sagrada e sacrifício. Como nós aplicamos essa narrativa em nossas vidas hoje? Da seguinte forma: quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, diante do Eterno, nós ainda precisamos de uma vestimenta sagrada e de um corban, de um sacrifício. O sacrifício nós já temos. Quem é o corban, ou o sacrifício, ou a oferta nos dias de hoje? É o Mashiach, o Messias, Yeshua, Cristo, Jesus, é Ele. Desde que você já o tenha recebido, tenha reconhecido, que você seja fiel a Ele, então o que Ele fez vai ser válido para você. O sangue que foi derramado, o madeiro de execução, ele vai ter algum efeito na sua vida. Agora, se você o rejeita e não quer nada com ele, não terá efeito nenhum na sua vida. Mas o sacrifício ou a oferta é o próprio Cristo. Então, quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, temos que ter a oferta, já temos a oferta que é o próprio Cristo, uma oferta perfeita. E aonde fica a vestimenta sagrada? Quando nós recebemos aí o Espírito da Verdade, o Espírito do Eterno sobre nossas vidas, e também reconhecemos ao Messias como Senhor, como Salvador, como Mestre, né? E procuramos servir a Ele em sinceridade, nós temos aí uma transformação de vida, uma mudança total de vida, de dentro para fora. Depois passamos também pelo batismo nas águas, que simbolicamente ali morremos, como Cristo morreu, e ressurgimos como Ele foi ressuscitado, como Ele ressurgiu. E nesse momento recebemos aí uma nova vestimenta. E então, só então podemos dizer que nós temos uma vestimenta sagrada. Então perceba que a regra continua a mesma, porém ela é aplicada de uma forma um pouco diferente hoje. Então você já tem a vestimenta sagrada, porque você já tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, você já tem o Messias, Cristo na sua vida, você passou pelo
pelo batismo nas águas, que tem uma grande importância na Escritura, também uma grande representação. E você já passou por todos esses processos que geraram uma verdadeira conversão e transformação em você. Você recebeu uma vestimenta sagrada. Segundo ponto, você já tem o sacrifício, a oferta, que é o próprio Cristo. É o Messias, é o seu, é o meu, é o nosso Mestre. O que falta agora para você se apresentar diante de Deus? Nada. Você já pode se achegar ao Eterno, se achegar a Deus, porque você não vai mais morrer. Vamos colocar assim, você não vai mais ser repreendido por Ele ou ferido por Ele. Vamos colocar dessa forma. Ele não vai te fulminar hoje. Caso alguém se apresente a Deus de forma inadequada hoje, não será fulminado. Porém, há consequências. Há consequências e consequências graves. E muitas das vezes a pessoa ainda paga com a própria vida, porque pensa que pode fazer o que quiser com relação a Deus. E não é assim. Então, em muitos casos, ainda hoje, muitos pagam com a própria vida. Outros são repreendidos, são feridos por Deus, para que venham a se corrigir, voltar onde erraram, corrigir a sua caminhada, a sua trajetória e poderem se apresentar a Deus novamente de maneira correta. Então veja que a narrativa ela é muito atual. Ela não é válida só para aquela época, ela é válida também para a época atual, para hoje, para mim e para você. O que nós temos que fazer é nos manter fiel a Cristo, pois Ele é a nossa oferta para nos aproximarmos do Criador, de Deus, do Pai. E temos que manter a nossa vestimenta sagrada, que recebemos também através de um encontro real com Jesus, com Cristo. Temos que manter esta vestimenta sagrada limpa. E essa vestimenta, ela é limpa, ela é purificada o tempo todo no sangue do Messias, no sangue de Jesus. Se você se mantém dessa forma, se você faz isso, você pode se achegar ao Eterno, que você será muito bem recebido. Agora, se há alguma falha, se há alguma pendência, ou na sua vestimenta, ou com relação à oferta, que é o próprio Cristo, você precisa rever isso, precisa se corrigir, precisa repensar talvez suas ações, seus pensamentos, palavras, atitudes, sua vida, para que você não sofra as consequências ao tentar se achegar diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. É muito interessante essa a Escritura, ela é muito completa. Tudo que está relatado nela ainda é válido. Tudo. Até mesmo as leis, as orientações com relação a levitas, com relação a sacerdotes, com relação a sacrifício, tudo é válido ainda hoje. Tudo é muito atual. Só precisamos compreender algumas mudanças que ocorreram após a vinda do Messias, a vinda de Yeshua, de Cristo, e como estas orientações se aplicam em nossas vidas hoje. Espero que você tenha compreendido, que o Eterno ele possa continuar a nos dar uma semana abençoada e que Ele possa continuar a te abençoar em nome de Yeshua. Shalom.